Mateus 14, 22 ao 33. Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu. O significado de compeliu é obrigou, forçou. Então a gente pode ler o seguinte. Logo a seguir, obrigou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa para sermos edificados. E eu quero te pedir, Senhor, fala conosco esta noite. Ministra no nosso coração. Faz, Senhor, com que a tua palavra possa vir responder aos anseios das nossas almas, aos medos, às angústias, às tribulações, às tempestades. Fala com a tua igreja esta noite. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um dos milagres mais espetaculares de Jesus. Não é à toa que esse milagre também é um dos milagres mais atacados pelos céticos e pelos críticos da Bíblia. Porque os críticos da Bíblia dizem logo: impossível. Alguém andar sobre o mar? Impossível. Então nós estamos diante de um dos milagres mais espetaculares de Jesus. E eu fico pensando, irmãos, que cena gloriosa. Você vê um homem andando sobre o mar. E mais, você vê um dos seus discípulos também andando sobre o mar. O ano passado eu conversava com a esposa de Franklin Ferreira. E eles tinham voltado há pouco tempo de Israel. E ela disse que fizeram uma viagem de barco ao mar da Galileia. Foi esse mar que Jesus andou, né, que sobre as águas. E ela disse: olha, Janeide, eu não sou mística. Eu não sou dessa turma que tem que se batizar no Rio Jordão. Mas eu vou lhe confessar uma coisa. A viagem programada no mar da Galileia era à meia-noite. E ela disse que eles fazem um culto lá aqui no mar. E ela disse: o que eu senti, o que eu e Franklin sentimos, foi uma coisa indescritível. Quando eu olhava para aquelas águas e eu sabia que o meu Jesus tinha andado sobre aquelas águas. Então esse milagre é uma coisa fantástica, né? Versos 22 e 24. Diz assim: logo a seguir,
obrigou Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Vamos entender o pano de fundo dessa história. Esse milagre que Jesus andou sobre as águas, ele está registrado nos 3 evangelhos. Está registrado em Mateus, que é esse que nós lemos, no evangelho de Marcos e no evangelho de João. Porém, o evangelho de Mateus é o único evangelho que registra que, além de Jesus andar sobre as águas, Pedro também andou. Você não precisa abrir, mas Marcos 6:31, é tanto que algumas vezes eu vou estar me reportando tanto a Marcos quanto a João, mas é a mesma história. Marcos 6:31 vai nos dizer por que os discípulos estavam em um barco. Diz assim: e Jesus lhe disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Qual é o contexto aqui? Jesus e seus discípulos, vamos assim dizer, irmãos, estavam em um ativismo ministerial muito grande. Porque as multidões estavam indo atrás de Jesus para o ouvir falar, para serem curados, para verem os seus milagres. Então, uma multidão estava tirando o tempo de Jesus e dos discípulos. E esse versículo vai nos dizer que tanto ele quanto os discípulos estavam correndo tanto em atender aquela multidão, que eles estavam sem tempo nem para comer. É como se Jesus tivesse dito: olha, vamos dar um tempo, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, vocês vão para um lugar deserto. Só que Marcos 6 também vai nos dizer que a multidão começou a observar para onde os discípulos e Jesus iam. E antes deles embarcarem, a multidão já estava lá esperando. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, quando olha a multidão, se compadece da multidão, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Ao olhar para aquela multidão que precisava de salvação, que precisava dos ensinamentos, Jesus só tem um jeito: começa a ensiná-los. Só que vai passando as horas, e quando vai caindo o final da tarde, os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, mestre, o dia está escurecendo, nós estamos num lugar deserto que não tem aonde comprar comida, é melhor que você dispersa essa multidão, porque eles estão com fome e não tem aonde nós comprarmos comida. Aí Jesus diz: o que é que nós temos aqui? 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus ora, aqueles pães e os peixes são multiplicados, e a Bíblia vai nos dizer que quase 5.000 homens comem ali, fora mulheres e crianças. E quando Jesus faz aquele milagre, o que é que acontece? João 6, que está dentro desse mesmo contexto do milagre, João 6, 14 e 15 vai nos dizer assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, ou seja, a multiplicação dos pães, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao perceber que o povo queria o fazer rei, e ele sabe que naquele momento seria um rei político, Jesus tem 2 atitudes. Primeiro, obriga os discípulos a irem para Betsaida, isso está em Marcos 6:45,
obriga eles a entrarem no barco, no mar da Galileia, e diz: vocês vão para Betsaida. Por que que Jesus obriga os discípulos a irem para outro lugar? Talvez porque Jesus não queria que os discípulos fossem influenciados e tivessem uma visão distorcida da sua missão. Porque Jesus não veio para ser um líder político. Jesus não estava ali para libertar Israel do jugo romano. Jesus estava ali para salvar o pecador, libertá-lo do pecado e salvar a sua alma. E talvez por receio de que os discípulos começassem a ver ele como um rei político, ele diz: vão para Betsaida. Mas a Bíblia também diz que quando ele vê isso, que o povo o queria proclamar rei, ele despede a multidão e ele sobe ao monte para orar. É interessante que ele está diante de uma multidão, mas a partir de agora ele foge dos holofotes, ele foge de todo mundo, longe de tudo e longe de todos, e ele vai orar. Porque mesmo Jesus sendo Deus, ele era homem. Jesus, por estar numa correria, em um ativismo ministerial muito grande, como homem, irmãos, ele precisava desse tempo sozinho. Jesus precisava ter comunhão com o Pai. Um crente, um servo de Deus, precisa ter seus momentos de orações a sós com Deus. É quando nós nos quebrantamos, é quando nós dizemos a Deus quem nós somos, embora Ele já saiba, mas Ele quer ouvir de nós a nossa fragilidade, o quanto nós somos tentados a holofotes, o quanto o nosso ego é caído, o quanto o nosso ser ainda é pecaminoso, e talvez ele sendo homem ali, ele precisava desse tempo para orar. Ele precisava desse tempo para não cair na tentação do louvor dos homens. Ele precisava desse tempo para não se desviar do seu propósito nesse momento. Despede os discípulos, vai para um monte orar, e aqueles discípulos ali entram num barco. Verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, irmãos, quando aqueles discípulos obedecem à voz do seu mestre e entram no barco, algo inesperado acontece. João 6,19, no mesmo contexto, vai dizer assim: tendo navegado uns 25 estádios, no cair da tarde, começou a enfrentarem uma tempestade. 25 estádios. Vamos entender. O Mar da Galileia, ele tem mais ou menos 10 quilômetros de extensão. E eu recorri aos universitários, que os universitários é Euder. Aí aqui está dizendo, o comentarista vai dizer que 25 estádios é mais ou menos 4 a 5 quilômetros. 4 a 5 quilômetros é como daqui no centro. Imagina. Eles entraram, né? Entraram no mar. Quando eles já tinham andado mais ou menos como daqui para o centro, começa uma tempestade. Ou seja, quando eles estavam na metade do mar, surge uma tempestade. Mas nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Diferente de Jonas, que desobedeceu, os discípulos estavam no barco por obedecer a Cristo. Diferente de Jonas, que estava fugindo do seu chamado, os discípulos estavam no barco por fazer o que era certo. O que é já que nós aprendemos aqui, nem sempre obediência vai ser respondido com calmaria. Nem sempre obediência
obediência vai ser respondido com dias tranquilos. Porque foi assim com Daniel. Ao ser fiel a Deus, ele foi jogado na cova. Sadraque, Mesaque, Abednego, ao dizer, fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas Ele nos livrando ou não, nós não vamos nos prostrar a Ti. Foi respondido com o quê? Fornalha de fogo. Eles estavam aqui fazendo o certo. Porque é mais fácil para nós pensarmos que obedecermos a Deus, as coisas sempre vão ser fáceis. E não é isso que dizem a gente? Isso é errôneo, irmãos. E um comentarista vai dizer assim, a presença de problemas nem sempre significa que estamos fora do propósito de Deus, ou que Deus é indiferente à nossa dor. O fato de nós termos problemas não quer dizer que a gente fez alguma coisa errada. Não quer dizer que o nosso Deus não está no controle. Aqueles discípulos estavam no barco obedecendo a Deus. Como nós entendemos isso? Porque as tempestades chegam no nosso barco. Se muitas vezes nós subimos por obediência a Deus, mas por que vêm esses ventos contrários? Algumas pessoas dizem a mim, Janeide, ore por mim, o meu casamento está com problema. E eu não sei porquê. Eu casei direitinho, que nem assim? Eu casei direitinho, eu casei com um crente, eu casei virgem, Janeide. Mas por que meu casamento está com problema? Por que a nossa vida financeira tem problema se a gente é dizimista? Pelo menos é o que se espera. Se a gente tenta ser bom mordomo, então por que coisas ruins nos acontecem? Irmãos, eu quero lhe dizer que as tempestades podem ser inesperadas para nós, mas não é para Deus. A tempestade vem para aperfeiçoamento, vem para crescimento, vem para desapego do materialismo, vem para que a gente trabalhe mais essas futilidades desse mundo. O salmista disse em 119:71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendeste os teus estatutos. O fato de vir as tempestades não quer dizer que nós entramos no barco errado. E talvez os discípulos ali perguntassem, cadê Jesus que nos colocou nessa? Ele não mandou a gente subir no barco, cadê ele? Verso 25, 26. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Vamos entender o texto. O texto está dizendo que os discípulos entraram no mar à tardinha. Não foi isso? Andaram de 4 a 5 quilômetros e começou a tempestade. Marcos 6:48 vai dizer assim, e vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário. Irmãos, eu tenho certeza, até porque não é o nosso contexto, eu acho que aqui não tem nenhum pescador, de você estar no mar e o vento ser contrário. Nós precisamos entender que o mar era algo da convivência dos discípulos, ou não? Porque tinha muitos pescadores. Remar para os discípulos era algo familiar, mas Marcos está dizendo que o vento não deixava, porque o vento, que não estavam conseguindo remar por causa do vento. Não existe experiência, não existe inteligência, não existe desenvoltura para problemas. Ninguém entra em um curso de pós-graduação. O que eu vou fazer quando eu tiver problema? Embora está sendo vendido aí pelos coach.
né? Os pregadores coach estão vendendo aí. Você pode dar conta. 5 passos para quando a tempestade chegar. O que fazer quando tudo dá errado? Se bem que está tendo isso aí. Mas a gente entende que não existe preparação para essas coisas. Não existe um manual em que a gente compra e a gente vai seguindo aqueles passinhos, né? Que a gente vai tirando força de dentro de nós, porque dentro de nós tem um gigante e nós temos potencial. Então, quando vier o dia mau, eu vou estar pronta ali, reluzente. Não existe isso. E a Bíblia vai dizer que os discípulos entraram no barco ao cair da tarde. Mas na 4ª vigília é que Jesus vai ter com eles. Que hora era a 4ª vigília da noite? Entre 3 horas da manhã às 6. Os especialistas dizem que a hora mais escura não é meia-noite. Achei isso interessante. A hora mais escura é de 3 horas ao amanhecer. Agora você imagina, você está num barco, no escuro, e as ondas. Detalhe, não era um iate, aonde hoje se fazem os cruzeiros. Com certeza, era um barco precário, um barco simples. E Jesus só aparece na 4ª vigília da noite. Antes disso, Jesus sabia que os discípulos estavam em perigo? Hã? E por que ele só foi na 4ª vigília da noite? Porque Jesus chega na hora certa. Esse ditado não é bíblico. Deus tarda, mas não falha. Ele nem tarda e ele nem falha. Ele chega na hora certa, porque o tempo é dele, tudo depende dele. Ele faz as coisas na hora dele. Coisa que Marta não entendeu, porque mandaram um recado para Jesus. Jesus, Lázaro, o teu amigo está enfermo. Aí Jesus disse, não vou agora. E quando Lázaro morre, a primeira coisa que ela faz é se jogar aos pés de Cristo e dizer, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Deus chega na hora certa. Jesus chegou no tempo certo para mostrar o seu poder, o seu cuidado e o seu amor. O problema é que a gente quer o aqui e agora. O problema é que a gente quer do nosso relógio, e o nosso relógio não é o relógio de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Se ainda não chegou, se ainda não acalmou, é porque o tempo é de Deus. Mas uma coisa nós sabemos, Ele está no monte, olhando para os seus. E no tempo certo, Ele há de agir. E muitas vezes, quando as coisas demoram, a gente pensa, Senhor, eu oro e nada acontece. Porque Deus ainda permite, olha, Senhor, que isso aconteça. Será que Deus se importa comigo? Eu quero lhe dizer, Jesus vem ao nosso encontro na hora mais escura, na 4ª vigília da noite. O nosso Senhor vem, porque o tempo é dele, tudo é dele. No tempo dele, ele virá andando sobre as ondas, porque ele é Deus. E enquanto ele não vem, irmãos, é tempo de treino, de trabalho, de humildade, de paciência. Mas uma coisa nós aprendemos aqui, foi Jesus que foi ao encontro dos discípulos. Sempre é Ele que vem ao nosso encontro. Em uma noite escura e tempestuosa, aparece quem? Jesus andando sobre o mar. Foi assim que eles entenderam a princípio? Mas, irmãos, vamos pensar bem. Eu quero já dizer para vocês que eu jamais estaria nesse barco. Eu digo lá em casa, eu só morro afogada se tiver um tsunami. Porque eu entrar no mar, jamais. Então, imagina uma noite escura, o barco balançando,
a tempestade rolando, e tu vê um homem andando sobre o mar. A Bíblia vai dizer que eles tiveram o quê? Medo. Que eles tiveram pânico. E eles gritaram aterrorizados: é um fantasma. Irmãos, quem nunca sentiu medo aqui? Todo mundo já sentiu medo. Nós sentimos medo. Eu poderia elencar aqui vários medos que nós já sentimos. E como é desesperador sentir medo. Porque nós ficamos fragilizados. Porque nós perdemos o controle da situação. Porque nós não sabemos o que vai nos acontecer em seguida, desculpa. E os discípulos ali, quando olham, dizem assim: é um fantasma. E verem, irmãos, aquela cena gloriosa de Jesus, o Filho de Deus, andando sobre as ondas. Isso é fantástico. E talvez você pergunte: por que Jesus veio andando sobre as ondas? A primeira coisa que a gente pode supor é que não existe obstáculo quando Cristo quer se apresentar a nós. Quando a hora chega, não existe ondas, não existe mar, não existe profundidade. Ele chega porque Ele é Deus. Foi assim que Ele chegou na minha vida e na sua vida. Em momentos mais improváveis, nós não acordamos de manhã um belo dia e dissemos assim a nós: eu hoje vou ser crente. Olha, Deus, eu acordei hoje com uma vontade tão grande de ser crente. Eu acordei hoje tão grande com uma vontade de ir para o céu. Não foi assim. Cristo apareceu para nós e para muitos aqui, talvez, em uma noite escura, em uma noite atribulada, em uma grande tempestade, em que você dizia: e agora o que é que eu vou fazer? O Rei dos Reis apareceu, veio andando até você. Não tem hora, não tem lugar, não tem circunstâncias, não tem nada. Ele aparece quando Ele quer. Ele veio sobre as ondas para Ele demonstrar que Ele tem poder sobre as leis da natureza. Jesus, andando sobre as águas, estava revelando aos discípulos o seu lado divino de Cristo. Eu nunca fui boa em física, mas quem gosta da matéria de física vai saber que existe a lei da gravidade. E o que é que a lei da gravidade diz? Vamos lá, irmãos. Foram tudo para a final. O que é que a lei da gravidade diz? Que qualquer corpo pesado na água afunda. E como é que esse homem vem andando? Deuteronômio 33, 26 diz: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus. Venceu a lei da gravidade, venceu a tempestade, venceu a natureza. O nosso Cristo vence tudo. Ele andou, ele veio para os discípulos sobre as águas, para dizer aos discípulos que as ondas que os estavam ameaçando estavam debaixo dos seus pés. As coisas muitas vezes podem estar fora do nosso controle, mas não está do controle de Deus. Irmãos, o que são os nossos problemas diante de um ser que anda nas águas? O que é uma doença para um homem que andou sobre as águas? O que é uma angústia para um homem que andou sobre as águas? O que é um marido de coração duro para um Deus que andou sobre as águas? O que é um filho rebelde que não quer nada com o Evangelho para um Cristo que andou sobre as águas?
que assim, pessoas que nos irritam, que nos perseguem, que nos marcam, que nos difamam, para um homem que andou sobre as águas. Tudo está debaixo dos seus pés. Outra coisa, muitas vezes as tempestades são o caminho para Jesus chegar até nós. Isso é notório. Naum 1:3 vai dizer assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. São nas lutas, são nas dores, são no sofrimento que Deus usa. Eu ontem estava conversando. Eu tenho um grupo de amigas desde a infância. Mas é desde a infância mesmo. E só eu sou crente. Né? E é interessante que a gente conversa de tudo. Aí tem a hora que elas vão fazer perguntas a mim. Aí ontem o tema era: por que tem tanta gente ruim no mundo que não sofre? E eu começava a falar a elas que, primeiro, a gente vive numa cultura muito hedonista que a gente corre do sofrimento. A gente não consegue ver sofrimento positivamente. A gente vê sofrimento negativamente. E a gente precisa entender que sofrimento, muitas vezes, na maioria das vezes, é para o quê, irmãos? Aperfeiçoamento. É para que nós, crentes, sejamos mais semelhantes a quem? A Cristo. E a nossa natureza caída, o nosso ser caído, impede de que a gente seja essa pessoa numa boa. É impossível. É impossível nós estarmos em um iate, na Bahamas, né? Assim, lá aqui no Bahamas, tomando um coquetel, um espumante, com uma bolsa cheia de euros e dizendo assim: Senhor, eu contemplo as tuas obras, como eu preciso ser um ser humano melhor. Não! Muitas vezes é num leito de hospital, muitas vezes é num luto, muitas vezes é numa dificuldade financeira, muitas vezes é em uma humilhação. A gente precisa entender isso. Então, muitas vezes essa tormenta e essa tempestade é para nós nos aproximarmos mais de Cristo. Nossas mais ricas experiências são geradas na dor, no luto, na perda, nas traições e nas doenças. Então, quando aqueles discípulos verem Jesus andando sobre as águas, eles gritam. Mas não fica só aí, verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom? Sou eu, não temais. Jesus vai dizer aqui duas coisas. Irmãos, interessante. Qual era a lógica se fosse eu e você, que fosse Cristo? Era, antes de qualquer coisa, acalmar o quê? A tempestade. Porque o que estava incomodando ali, o que estava sendo difícil de ser lidado, era a tempestade. Mas antes de acalmar o mar, Jesus acalma os discípulos. Porque se nós formos confiantes em Cristo, a tempestade ela se torna menor. Muitas vezes os nossos sentimentos são as maiores ondas que nos afogam. Irmãos, vamos e convenhamos. Eu, sinceramente, eu admiro pessoas que enfrentam doença assim, de uma forma, e eu digo isso lá em casa todo dia: olha, se eu tiver com uma doença terminal, não me diga, porque só a notícia eu morro. Aí que eu digo assim: cuidado, eu digo, para de jogar praga em mim, cuidado, que Deus pode fazer coisa para você ver que você suporta. Eu digo, eu não suporto não. Então, às vezes é o pânico, é o medo, que vem antes da situação. A gente sofre por antecipação. A gente sofre por algo que ainda não resolveu. Então, o nosso problema não está no problema. O nosso problema está onde? Em nós. A gente não precisa de psicologia para entender isso, não.
está em nós. Então, antes de acalmar a tempestade, ele acalma quem? Os discípulos. E ele diz: olha, tem de bom ânimo. Mas olha, irmãos, diferente de nós, Jesus não censurou. Jesus os encorajou. Jesus estava dizendo: força, coragem, não desanime, não entregue os pontos, lute, a tempestade está grande, mas eu estou aqui com vocês. Ele disse lá para Josué: ser forte e corajoso, não te mandei eu? Em João 16:33 ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 31:24 diz: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor, tenham bom ânimo. Todo médico oncologista, quando começa um tratamento de quimioterapia, ele diz ao paciente: eu estou lhe dando quimioterapia, mas você precisa ter força, porque senão o tratamento não lhe ajuda. Irmãos, e eu fico dizendo: Senhor, me ajuda, porque eu não sei. Está difícil, tenha bom ânimo. Não entregue os pontos. Não se dê por vencido. A última palavra é a de Deus. É Ele que executa todas as coisas. É Ele que determina todas as coisas. A semana passada, uma pessoa próxima das minhas filhas, ela procurou eu para uma opinião. O que era que estava acontecendo? Ela estava com uma gravidez tubária. Era mais ou menos isso, nas trompas. E é impossível se desenvolver. Tá? Se a criança crescesse muito, né, o feto, assim, talvez as trompas se rompessem, desse hemorragia, enfim. E qual era a resistência dela, ela como cristã? Porque querendo ou não, irmãos, ia ser um procedimento cirúrgico. Querendo ou não, ela ia tirar essa criança. Mas ou ela, ou a criança. E ela foi procurar eu, muito angustiada, ela e o esposo, muito nova. E eu falou para ela: olha, humanamente falando, você vai ter que tirar essa criança. Primeiro que essa criança não vai poder crescer nas suas trompas. A qualquer momento, essas trompas podem se romper e você ter uma infecção e até lhe impossibilitar de ter filhos futuramente. Você não está praticando um aborto. Mas faça uma coisa. Faça uma prova com Deus. Antes de você tomar, porque ela ia tomar essa medicação para que o organismo expulsasse. Antes de você tomar isso, você faça uma prova com Deus. Se for da vontade de Deus, esse menino vai descer para o seu útero. E ela foi embora. Ela tomou a medicação para que o bebê fosse expulso. Quando a médica colocou a máquina de ultrassonografia, disse: eu não estou vendo mais aqui o seu filho. Deixa eu olhar aqui. Quando desceu, disse: o seu filho está no útero. Irmã da Glória ficou lá em casa. Que coisa maravilhosa. Só que ela tinha tomado a medicação. Né? E já faz, acho que uma semana mais ou menos. E a médica disse: vamos esperar 2, 3 dias. Se não botar para fora é porque segurou. A última palavra é a de Deus. A gente não pode perder essa essência do nosso Deus. A gente não pode perder isso, que o nosso Deus ainda faz milagres. E Cristo estava dizendo: não temas, não entregue os pontos, faça a sua parte, que eu vou fazer a minha. Faça a sua parte. E a sua parte tem que ser feita. Aí ele vai dizer: tende bom ânimo, sou eu, não temas. É como se Jesus estivesse dizendo: sabe por que vocês estão com medo?
porque vocês não sabem quem eu sou. E esse eu sou aqui, os comentaristas vão dizer que é aquela mesma expressão que Moisés usa lá em Êxodo, quando ele diz assim: Senhor, tu estás me levantando para ir falar ao povo de Israel de que eu vou liderar a saída do povo no Egito. Mas quando o povo me perguntar assim, quem te mandou? Eu digo quem? Aí Deus diz que o eu sou. É essa expressão aqui. Eu sou. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou quem multipliquei os pães, eu sou quem ressuscita os mortos, eu sou quem curo os enfermos. Um conhecimento correto de quem é Jesus fará a nossa tempestade ser suportável. Nós precisamos conhecer mais quem é Jesus. Irmãs, quem é Jesus para nós? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Jesus é tudo para nós, por isso nós não devemos ter medo. Verso 28, 31, diz assim, vamos lá. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa história poderia ter terminado agora. Jesus no barco. Eu, com certeza, já estaria desmaiada. Mas, irmãos, tinha que ser Pedro, né? Pedro era Pedro. Pedro, né? Agia sem falar, sem pensar. Pedro, aquele que disse, Senhor, eu nunca te deixarei. Aí Jesus disse, pois eu te digo, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Pedro foi aquele que chamou Jesus à parte e disse, Senhor, não é certo tu sofrer, não. Pedro foi aquele que disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tinha que ser alguém de coragem. Aí Pedro acha pouco e diz assim, é Jesus? Pois se for tu, Senhor, manda eu ir até ti. Você teria coragem? Lembre-se que você está no mar. Irmãos, vamos observar algumas coisas. Primeiro, foi um ato de obediência. Porque mesmo Pedro sendo impulsivo, isso era uma característica de sua personalidade, Pedro não foi sem permissão. Ele esperou a permissão de Jesus. É sinal de sabedoria, de prudência, esperar a voz de Cristo. Não tome decisão se Cristo não falar. Não saia do barco se Ele não disser, venha. Espere Ele lhe chamar. Quando Ele diz, vem, vá. Não importa se aos seus olhos é impossível. Se Ele está dizendo a você, venha, vá. Porque tem hora que a hora não é ficar no barco. A hora é sair. Nós vamos ver aqui que foi um ato de coragem. Eu já disse a vocês, eu particularmente não teria ido. Lembre-se, o mar estava revolto. Irmãos, que fé de Pedro nesse momento. Saiu da segurança do barco, porque no momento ali, o que resguardava aqueles discípulos era o quê? O barco, mesmo sendo pequeno, mesmo que nós não sabemos como era, mas de toda forma, o local seguro para eles era o quê? O barco. Às vezes o momento não é de ficar. Às vezes
vezes o momento é sair do comodismo, é arriscar tudo, é pular mesmo. E crente tem que ser corajoso. Tem hora que você tem que enfrentar os leões. Tem hora que você tem que sair do seu comodismo. Tem hora que você tem que arriscar, se Jesus mandar. E um comentarista, ele vai dizer assim: venham até Cristo, arrisquem tudo na sua mão e comprometam-se a dedicar a Ele as suas almas. Arrisquem-se em um mar tempestuoso, um mundo tempestuoso, por Jesus Cristo. Se arrisquem por Jesus Cristo. Entrem no mar revolto pela causa do Evangelho. Não tenha a sua vida como preciosa. Se Ele está dizendo, venha, vá. Eu acho que eu já falei aqui para vocês, né? Eu não casei com um pastor. Eu casei com um comerciante. Aí aquele homem olha para mim e diz, eu vou ser pastor. Eu chego em casa dizendo, esperando uma palavra de conforto, né? Aí quando eu disse, aí meu pai olhou para mim e disse, vai passar fome os dois. Aí eu comecei a pensar assim, eu vou começar a comprar roupa, a comprar perfume e guardar. Porque quanto faltar eu tenho. Quanta bobagem, irmãos. Como Jesus tem paciência conosco, né? Ele é maravilhoso. Meu Deus, tem misericórdia. Aí Jesus diz, vem. E o que é que faz? Pedro vai. E a Bíblia diz, a minha Bíblia, viu, Verônica? A minha Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Irmãos, como isso pode acontecer? Ver Jesus andando é uma coisa. Ver o Filho de Deus. Mas ver um ser finito. Como eu queria ter visto isso? Nós nunca andamos sobre as águas. E eu quero lhe dizer com toda tristeza, pode ser até possível, mas eu acho pouco provável, que eu e você também nunca vai andar sobre as águas. Mas eu quero lhe dizer que pela força de Cristo, nós podemos andar acima das coisas desse mundo. Nós podemos andar acima das tentações. Nós podemos andar acima das tribulações. Nós podemos andar. É no poder de Cristo que caminharemos nas tribulações. Sabe por quê? Porque o vem de Cristo é cheio de graça, de ternura e de esperança. Que a gente nunca esqueça disso. Porque quando a gente esquece, sabe o que é que vai acontecer? O que foi que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Eu tenho certeza que quando Pedro olhou, e a Bíblia vai dizer, quando ele olha para a tempestade, e até, irmãos, para ele mesmo, e diz, puxa vida, eu estou andando sobre as águas. Dúvida. Quando Pedro duvidou, o que foi que aconteceu? Começou a afundar. A Bíblia vai dizer que primeiro sentiu o vento forte e teve. Irmãs, lembre-se disso, irmãos, é um mar. Eu digo isso porque eu não sei se você tem o mesmo medo que eu tenho. Você pode me oferecer o dinheiro do mundo todo, que eu não vou para passeio de barco. Quem tiver seus passeios de barco, de mim não esconda. Nem me chame, estou fora. As minhas meninas até hoje, quando entram no mar, eu só sossego quando elas saem. Elas assim, eu vendo, a praia é bem que você vê os pés. Eu fico, mulher, vem-se embora, mulher, corre, eu fico doidinha, fico louca. Quando Pedro olha para o vento, Pedro olhou para a tempestade e esqueceu quem manda na tempestade. Olhar para nossas circunstâncias nos faz ter medo. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas que só Deus pode fazer.
O medo nos faz esquecer quem é Jesus. E nós esquecemos disso. Aí qual é o resultado? Nós começamos a afundar. Enquanto a fé o sustentou, ele permaneceu nas águas. Mas Pedro olha, quando ele olha que um simples mortal está sobre o mar, ele começa a afundar. Esqueceu do poder de Deus. Lembrando-se de algo. Pedro era o quê? Dentista? Pedro era fisioterapeuta? Pedro era o quê? Existe pescador sem saber nadar? E por que que Pedro começou a afundar? Por que estava afundando? Porque vida cristã não é pelo que sabemos, é pela fé. A segurança de Pedro estava no barco de Cristo. Não estava porque ele nadava. Será que durante todo o seu tempo de pescador, Pedro nunca enfrentou nenhuma tempestade? Não é pelo que você lê, não é pelo que você sabe, não é pelo que você estudou, não é. É a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que essas outras coisas não sejam importantes. Por que é que tem pessoas que quando vem a enfermidade e não são cristãs, ela vai para macumbeiro, ela vai para benzedeira, ela vai para Hare Krishna, ela vai para centro espírita, ela vai para todo canto. Porque o barco dela não é Cristo. Não é Cristo, mas nós temos. O nosso Senhor Jesus Cristo está no barco. E Pedro clama: Senhor, salva-me. Senhor, me socorre. E a Bíblia diz o que, irmãos? Que Jesus estende a mão. A mão de Cristo nos salvou quando nós estávamos afundados no pecado, na lama, na sujeira, na mentira, no engano, na cegueira, no adultério, em tudo que não presta. A mão salvífica de Cristo veio sobre as nossas vidas e nos socorreu. Mas essa mão salvífica também, ela continua a nos salvar quando nós estamos afundando em nossa tribulação. Só que essa mão agora é diferente. É a mão da disciplina, é a mão da correção, é a mão do amor, é a mão da graça. Essa mão sempre estará estendida a nós. Mas Jesus também, no que salva, no que estende a mão, ele também repreende. Ele vai dizer aqui, 31, homem de pequena fé, por que duvidaste? A nossa fé é pequena quando nós não completamos a nossa caminhada até Cristo. A nossa fé, ela é pequena quando a gente deixa de servir a Cristo por causa das tribulações. Os problemas nos afundam quando vem a tempestade e nós não permanecemos firmes. Eu tenho certeza que você conhece alguém que era crente. Eu estou dando aqui só um exemplo. Porque nós conhecemos alguém assim, crente. E o marido abandonou essa pessoa. Ela não é mais crente. Ela agora é do mundo. Então, nos diz que essa pessoa não era salva em Cristo. Mas nós também conhecemos mulheres de Deus que foram abandonadas por marido, mas permanecem até hoje na fé em Cristo. Porque o abandono não fez ela afundar, o abandono fez ela permanecer, embora chorando, embora solitária, embora triste, embora passando problema, mas ela continua ali. Homens de pequena fé, a pior
O pior inimigo da fé cristã, irmãos, é a dúvida. A dúvida de quem é Cristo. A dúvida de quem é Deus. A dúvida do que Deus tem nas nossas vidas, independente de coisas más nos acontecerem. A dúvida de que quem nós éramos, o que foi feito na cruz e para onde nós vamos. Nada pode tirar essa dúvida. Porque seja qual for a tempestade, o nosso Senhor não nos desamparará. Verso 32. Subindo ambos para o barco, cessou o... Interessante, agora é que a tempestade acalma. Jesus entra no barco. Deixe ele entrar no seu barco. Jesus precisa estar no barco. Irmãos, quando Jesus está, tudo é diferente. Ele acalma a tempestade, ele tem esse poder. Ele faz o nosso barco parar de balançar. Tem um detalhe, você já andou em um barco que balança? Alguém aqui já andou? Enjoo. Que interessante. Você enjoa num barco porque ele balança. Um dia conseguiram que eu entrasse num barco, quando a gente foi ali para um determinado lugar. Olhe. Aí o povo, olha que piscina natural. Eu quero lá saber que de piscina natural. Irmãos, eu comecei a enjoar. Quando eu cheguei no canto, eu disse, meu Deus, cheguei. Mas eu vou ter que voltar. Eu lá vi peixe, eu lá vi não sei o que, eu não vi nada. Eu só queria chegar em terra firme. Então, ele tem esse poder de fazer com que o nosso barco pare de balançar. Jesus pode fazer a tempestade conjugal acalmar. Se você tem um casamento bíblico, Jesus pode. Ele é o Deus do impossível. Ele tem essa capacidade de fazer as coisas se acalmarem. Não esqueça, a tempestade está debaixo dos pés de Jesus. Ele manda em todas as coisas. Espere. Não desista. Verso 33, para a gente terminar. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de... Todos os milagres apontam para Cristo. O milagre em si só não tem efeito nenhum. Todos os milagres da Bíblia devem apontar para Jesus. E nós vamos ver aqui que os discípulos aprenderam duas coisas. Primeiro, que Jesus era divino. Aquele homem simples também era Deus. Aquele carpinteiro também mandava no mar, no vento e em todas as coisas. Segunda coisa, por causa disso, eles deveriam adorar, glorificar e dar a Ele toda glória devida. O adorar independente das circunstâncias. O glorificar mesmo em situações difíceis. E viver para o louvor da sua glória. Se Cristo for o nosso Senhor, irmãos, as noites podem ser mais escuras, mas o consolo que um dia estaremos em terra firme nos permitirá andar nas águas. Não esqueça disso. Um dia nós estaremos em terra firme, terra boa, terra preparada para nós. Quero terminar com essa citação, que eu não sei cantar, do cantor cristão. Eu gosto muito de cantor cristão. Diz assim: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, irmão.